Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Com Simão Pedro diremos também que não é fácil dizer sempre amém, mas não há outro na terra e no céu, mais companheiro, mais santo e fiel. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar, se abre para escutar. Um domingo, uma semana de vida, de alegria e de paz para você e para sua família. É o nosso programa Mensagem de Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja. É muito bom estar com você novamente. Nós estamos neste final de semana celebrando a festa de São Pedro e São Paulo. E celebramos também nesse dia o dia do Papa. Um dia de oração pelo nosso Papa. Já rezamos, por tantos papas na história. Paulo VI, que foi quem promulgou os documentos do Concílio Vaticano II, depois um longo pontificado do Papa João Paulo II, depois o Papa Bento XVI. Agora estamos vivendo sob a liderança de Francisco, o Papa Francisco. E é importante nós rezarmos pelo Papa, porque tem uma missão muito grande. É aquele que zela, pela unidade da Igreja, nesse sentido que cumpre a missão que um dia São Pedro cumpriu, de ser aquele que apacenta as ovelhas, que apacenta os cordeiros do Senhor, que impede que a igreja se torne num amontoado de seitas isoladas, mas que garante a unidade. Nesse mundo profundamente pluralista, então a figura do Papa ela é muito importante, para congregar a igreja, para apacentar, para resolver os conflitos, para nos ajudar a conviver com a pluralidade, a fazer com que as diferenças de cultura, de língua, de expressão enriqueçam ao invés de empobrecer. Então, a missão adentra do Papa, então está ligada à figura de São Pedro. Mas temos também a missão adestra, O Papa, ele é chamado a atualizar no hoje aquela missão que São Paulo viveu.
São Paulo foi quem mais perfeitamente compreendeu a palavra de Jesus que disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a todos a observar o que eu vos mandei. Então o Papa, ele atualiza também a missão de São Paulo. É aquele que está constantemente nos chamando, né, a ir além. E o nosso Papa Francisco, isso é muito caro para ele, muito caro mesmo, né? Todos os documentos que ele escreveu, quer dizer, a partir de uma expressão muito cara. Uma igreja em saída. Uma igreja em saída missionária. Os papas anteriores, sobretudo João Paulo II e Bento XVI, em meio a esta confusão da globalização, né, da chamada pós-modernidade, do individualismo, do relativismo, né, eles então chamaram a igreja para dentro. Eles tiveram esta preocupação de organizar a igreja internamente, de definir a doutrina. Então foram muitas encíclicas doutrinais, né, de fazer com que a igreja se mantenha institucionalmente forte para não se perder neste mundo de relativismos. Agora, cumpriram a missão. A história vai mostrar a importância do trabalho desses dois papas, João Paulo II e Bento XVI, numa reflexão encarnada no tempo em que viveram a sua missão. Agora, a renúncia do Papa Bento XVI, ela foi um marco. Lembrando, não dá mais, para termos um governo de continuidade, como foi de João Paulo II e Bento XVI. É hora de mudanças. Para isso, então, foi escolhido um Papa latino-americano, argentino, que foi um dos redatores do documento de Aparecida, um dos principais documentos da Igreja, não só latino-americana e caribenha, mas da Igreja Mundial. E podemos dizer que esse documento tem sido base para a reflexão, para o trabalho pastoral do nosso Papa Francisco. Então, Francisco nos convida à saída de dentro, vem retomar esse tema da missionariedade da igreja, da importância de colocarmos Jesus no centro, mas a importância também de fazermos com que a igreja se assuma como anunciadora do Evangelho, testemunha do Evangelho para todas as pessoas. Então Jesus deve estar no centro e nós irmos para as periferias, irmos ao encontro das pessoas em todas as situações. Em todas as situações. Me lembro aqui de uma crítica muito forte que o Papa Francisco fez ao episcopado lá do Chile. Tão forte, mas tão forte que fez com que os bispos todos daquele país entregassem uma carta de renúncia. E nessa crítica o Papa dizia: olha, vocês tiraram Jesus do centro e se colocaram no centro como instituição. No centro deve estar Jesus e a sua palavra. No centro devem estar as pessoas, sobretudo aqueles que foram os preferidos de Jesus, os pobres e sofredores. Então esta é a nossa missão hoje como igreja, Uma igreja em saída missionária, uma igreja que valoriza as pequenas comunidades, uma igreja que testemunha o Evangelho em todos os ambientes, uma igreja que seja expressão de alegria. E essa expressão alegria aparece
né, na quase totalidade dos documentos que o Papa Francisco escreveu. Porque nesse mundo tão machucado, tão triste, né, em razão da pandemia, é preciso que os cristãos sejam instrumentos de alegria. Devolvam a alegria para o mundo. Devolvam a alegria, né, para esse mundo machucado pela pandemia, pela guerra, por tantas injustiças. Outro elemento importante lembrar, né, que o Papa, além de atualizar a missão de Pedro e Paulo, trabalhar pela unidade, fazer com que a igreja seja missionária, né, ele dirige uma instituição que é mundial, né? Isso tem as consequências. As decisões na igreja nem sempre são rápidas, né? Porque quando o Papa fala, ele não está falando somente para o Ocidente, não está falando somente para os cristãos católicos aqui do Brasil, mas fala para os cristãos que vivem na Índia, que vivem na África, em todos os países do mundo. Então, o Papa Francisco ele tem recuperado do Concílio Vaticano II um conceito muito importante, um princípio muito importante para o trabalho pastoral, que é a sinodalidade. Ele não quer tomar decisões sozinhos. Se os problemas são de todos, então que todos possam participar. Né? Em todos os encontros que ele participa, né, ele incentiva a coragem de dizer o que precisa ser dito, coragem com sinceridade, coragem com caridade. Né? Isso ele falou aos bispos, por exemplo, na abertura do sínodo sobre o amor na família, né? E vem repetindo, né? E vem repetindo. Vem Papa Francisco chamar a atenção para que a igreja seja uma igreja samaritana, uma igreja que cuida das pessoas, uma igreja que se preocupa não somente com os pobres materialmente falando, mas também, sobretudo, que são os que mais precisam, mas que cuida de todas as pessoas. Isso é importante. Ele vai falar de uma igreja de portas abertas, como mãe acolhedora a acolher os seus filhos e filhas. Então, neste final de semana, nesse sábado e domingo, e nesta semana, vamos rezar, pedir ao Senhor que dê a Francisco, ao nosso Papa, muita sabedoria, que dê ao Papa muita saúde, muita caridade, para que ele possa, como Pedro e Paulo, conduzir a igreja nesse século XXI. Que nos ajude a ser fiel, acima de tudo, a Jesus Cristo. Isso é fundamental. A ser fiel a Jesus Cristo. E vamos pedir, né, que nos dê um coração aberto para podermos, como Ele tem insistido tanto, aprendemos a viver o diálogo, aprendemos a viver, né, o respeito para com as diferenças, né, nos ajude a viver o ecumenismo, o diálogo interreligioso, nos ajude a buscar a unidade dentro da nossa própria igreja, porque é isso que o Senhor espera de todos nós como Igreja de Cristo. Aquilo que o outro Francisco, né, lá do século XIII, rezou, e nós somos chamados também a rezar: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Senhor, nós vos pedimos que na vossa infinita misericórdia, Senhor, abençoe o Papa Francisco, abençoe a toda a liderança da Igreja, bispos, padres,
Abençoe nosso laicato, todos os fiéis leigos, para que não se envergonhem do Evangelho, para que sejamos fiéis a Cristo, testemunhas de fé, de esperança e de amor nesse nosso mundo tão conturbado, tão violento. Vinde em nosso auxílio, socorrei-nos e salvai-nos, vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E pela intercessão de São Pedro e São Paulo, apóstolos de Cristo, mártires, testemunhas do Evangelho, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado no nosso canal. Se a mensagem valeu a pena, transmita para outras pessoas. Com Simão Pedro diremos também que não é fácil dizer sempre amém, mas não há outro na terra e no